Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições desse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz. E a lição que iremos abordar é a lição de número 4 e tem como tema o encontro de Ruth com Boaz. Esta lição está datada para ser ministrada no dia 28 de julho de 2024. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e também versículos 11, 12 e 14. Introdução. Na lição anterior, o assunto principal, o assunto central, foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Vimos na lição anterior o quanto esta amizade foi autenticada não por palavras, mas por ações. Observe que Noemi, ela tinha Ruth como uma amiga. Ruth se mostrou uma amiga fiel a Noemi quando escolhe seguir Noemi por onde ela fosse, e mais, ela diz que o Deus de Noemi também seria o seu Deus, mostrando um total alinhamento, uma total comunhão entre nora e sogra. Agora nós veremos um novo personagem entrar em cena, Boaz, o parente remidor. Vamos observar que o Deus da providência, ele recompensa os que se doam a bons relacionamentos. E é isso que nós vamos ver durante a lição. Vamos agora adentrar aos tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo do assunto a ser tratado. Primeiro tópico, Boaz, o remidor. Primeiro subtópico, um homem próspero. O capítulo 2 do livro de Ruth nos apresenta Boaz como sendo um homem valente e poderoso e pertencente à geração de Elimeleque. Observe que Boaz é apresentado como um homem valente e poderoso, mas esses termos valente e poderoso, se referem ao caráter de Boaz e também à sua influência. Boaz era um homem que tinha um caráter íntegro. Boaz era um homem que tinha influência. Observe que ele tinha um poder econômico, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada, trigo, muitos trabalhadores a seu serviço. Tudo isso que nós encontramos no livro de Ruth, essas qualificações autenticavam, davam a Boaz condições para cumprir o papel de remidor, algo que estava na lei de Moisés e que agora este homem, Boaz, reunia todas as condições de cumprir esse papel. Segundo subtópico, Goel e Levir. Segundo uma tradição rabínica, Boaz era sobrinho de Elimeleque, um parente próximo, o que lhe dava o direito de ser o Goel. E o que significa esse termo Goel? Goel é um termo hebraico para a palavra redimir e denota um parente apto a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima, ou seja, por ser um parente próximo de Elimeleque, Boaz poderia resgatar as terras que Elimeleque havia vendido. É o que está escrito aqui na lição. Boaz, ele tinha o direito de ser o resgatador da terra que o falecido havia vendido, conforme está escrito em Ruth, capítulo 4, versículo 3. Mas ele também poderia cumprir o costume antigo do casamento, conforme está em Gênesis, capítulo 38, versículo 6 a 11. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. Vamos ver agora o que previa cada uma dessa lei. A lei do resgatador previa
que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se um hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, conforme está escrito em Levítico capítulo 25, do versículo 25 ao versículo 28, e também versículos 47 ao 59. Esta é a lei do resgatador. Agora vamos ver o que prevê a lei do levirato. Ela previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Isso nós encontramos em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10, e também em Mateus capítulo 22, versículo 24 e 48. Isso tudo no contexto da cultura hebraica. São leis hebraicas, são leis israelitas que foram instituídas e estão prescritas ali na lei de Moisés. Agora, observe algo muito interessante. Na lei do levirato, o homem podia cumprir essa lei, mas ele também tinha o direito de rejeitar o cumprimento dessa lei. Só que pagaria um preço. Ele passaria vergonha para o resto de sua vida. Observe o que está escrito em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará ela e o tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos da cidade o chamarão e com ele falarão. E, se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Ele seria conhecido para sempre como o homem dos pés descalços. Esse é o preço que pagaria por não cumprir a lei do levirato. Uma lei que foi instituída para proteger a viúva que não tinha filhos. Então observe que foi uma lei instituída para algo social. Agora, Boaz, ele cumpriu tanto a lei do resgatador, ele foi tanto Goel, como ele cumpriu também a lei do levirato. Boaz, por causa disso, podemos dizer que ele é tipo de Cristo. Ele é a figura de Cristo. Porque assim como ele resgatou, como ele foi o resgatador de Ruth e Noemi, assim também Jesus, ele nos redimiu. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, nos resgatando do lamaçal do pecado. Através da morte de Cristo, passamos novamente a ser reconciliados com Deus. Fomos restituídos a ter comunhão novamente com o Pai, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos comprou com o seu sangue. A Bíblia diz, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, que não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus nos redimiu, Jesus nos resgatou das garras do inimigo e agora nós temos uma nova vida em Cristo. Ele nos restituiu, ele nos deu uma nova oportunidade e agora nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Terceiro subtópico: temor
e respeito. Boaz era um homem que temia a Deus e respeitava os seus semelhantes, respeitava os seus empregados. Podemos ver isto na sua saudação. Veja o que ele diz e está registrado no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, seus empregados, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Embora Boaz fosse um homem poderoso, no sentido de ser um grande produtor rural, de ter uma grande responsabilidade, de ser um homem realizado dentro de sua profissão, Boaz, ele, além de temer a Deus, ele respeitava os seus empregados, tratava-os com respeito, tratava-os com admiração e até mesmo com dignidade. Boaz tinha este padrão de tratamento com os seus empregados. E aí o comentarista, ele coloca algo aqui muito importante. Ele diz, patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Tem que haver entre patrão e empregado esta consideração, esse respeito entre ambos. E a Bíblia nos ensina isso. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A Bíblia diz, está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro diz assim, reconheço por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler ainda na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Veja o que diz, vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, sabendo, veja bem, que tudo quanto fizerdes, você faz, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Portanto, a Bíblia também orienta que patrões e empregados devem ter um relacionamento saudável, respeitoso e de consideração entre ambos. Segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz ele nota a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ou seja, Boaz era um homem observador. Ele certamente conhecia as pessoas que estavam ali, sempre indo atrás, após os seus segadores, a fim de pegar grãos que caíam na hora da cega. E o que significa o ato de respigar? O ato em que Ruth estava ali realizando. Significa pegar grãos que caem dos segadores,
que estes eram proibidos de pegarem, deveriam deixar ali quando caísse, para que os necessitados que viessem após eles recolhessem aqueles grãos e se alimentassem. Então Ruth estava realizando este ato de respigar. Boaz, ele percebe que havia alguém diferente ali. E ele pergunta ao seu moço, aquele que estava responsável pelos segadores, quem era a moça que estava ali recolhendo grãos em seu campo. Veja o que diz versículo 5 do capítulo 2 do livro de Ruth. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Observe que ele logo tem a informação do moço acerca de Ruth. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. Veja o que ele diz, está registrado no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 9. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Então observe que Boaz, embora fosse um homem, como já dissemos nessa lição, um homem que era um grande produtor rural, um homem que certamente tinha uma situação financeira diferenciada para a sua época, Boaz, ele tinha ternura no falar. Boaz era um homem educado. Veja o que diz o comentarista. Boaz, ele era um homem muito educado com todos, era um cavalheiro. E ele age com educação ao falar com Ruth e também com dignidade. De forma carinhosa, ele se dirige a uma mulher que não era israelita, uma mulher moabita, mas que teve todo o respeito da parte de Boaz. Embora fosse um homem diferenciado no contexto em que vivia, não excluía a ternura. Ele tratava todos de maneira educada e respeitosa. E aí o comentarista, pastor Silas Queiroz, ele traz algo interessante aqui, aplicando esse subtópico. Ele diz: um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Segundo subtópico, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Certamente Ruth jamais esperaria esta atitude bondosa e respeitosa de Boaz. Porém, havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth, conforme está em Ruth capítulo 2, versículo 11. Um bom testemunho nos abre muitas portas. O que abriu as portas para Ruth foi o seu bom testemunho. Boaz ouviu falar acerca de Ruth e aquilo que ela havia feito para a sua sogra Noemi. E isso abriu portas para Ruth. Terceiro subtópico, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Veja que Boaz, ele entendia de forma bem clara que Deus, o Deus dos hebreus, não estava limitado a fronteiras territoriais e barreiras étnicas. Ruth veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Ela agora estava sob a proteção do Deus de Israel. Então, ele, como servo do Deus de Israel, como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar esta piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram um grande conforto. Veja o que diz Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 13. Ruth capítulo 2, versículo 13 diz assim: E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Então Boaz era um homem sensível,
e espiritual. Terceiro tópico, a colheita de Ruth e sua sobrevivência. Primeiro subtópico, a lei da semeadura. Ruth, ela decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Podemos ver isto no livro de Números, capítulo 21, versículo 29, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 7, e segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27. Agora, ela começava o quê? A experimentar a mão invisível de Jeová Jirê agindo graciosamente em seu favor. Ruth fez uma escolha lá atrás. Ela escolheu deixar tudo para trás, deixar sua família, deixar o seu povo idólatra, deixar tudo, os deuses que a sua terra adorava. Ela escolheu servir a Deus, ao Deus de Noemi. E ela diz isso de forma bem clara e está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 16. Agora ela começaria a colher os frutos daquilo que ela plantou lá atrás. A mão invisível de Jeová Jirê, o Deus que provê, iria trabalhar em seu favor. É a lei da semeadura, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ruth semeou lá atrás ao fazer a sua escolha de ir para Belém de Judá juntamente com Noemi. E agora ela iria colher aquilo que ela plantou. Deus iria trabalhar de forma poderosa usando Boaz para honrar Ruth e Noemi. Segundo subtópico, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz, conforme está escrito em Ruth, capítulo 2, versículo 3. Observe que Ruth escolheu de forma voluntária realizar este serviço, o ato de respigar. E ela que fez a escolha do campo onde iria. Ela não sabia que era o campo de Boaz, nem ela e nem Noemi. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade Deus estava no negócio. Deus estava trabalhando. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam, segundo está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então observe aí que Deus trabalhou para que tudo isso acontecesse. São os acasos de Deus. Deus estava no controle. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. E isso é algo que deve servir de exemplo para cada um de nós. Leiam Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Ainda há esperança. Terceiro subtópico, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. Era algo imediato. Agora, haveria uma colheita que Ruth teria, que seria ainda uma colheita maior. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno, no tempo certo. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ruth teria uma colheita ainda maior como resultado de sua escolha. Isaías capítulo 64, versículo 4, traz algo muito importante e queremos ler juntamente com os irmãos. Isaías 64, versículo 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti,
que trabalhe para aquele que nele espera. Deus estava trabalhando em favor de Ruth, e isso tudo por causa da sua escolha, por causa da escolha certa que Ruth fez ao acompanhar Noemi em sua volta a Belém de Judá. Deus iria usar Boaz de maneira tremenda para que Ruth e Noemi fossem abençoadas e assim cumprisse também o propósito de Deus na vida dessas mulheres através de Boaz. Conclusão: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assista às lições anteriores e não se esqueça de nos ajudar com a sua inscrição, nos ajudar com o seu like para que o vídeo possa ser mais divulgado e também com a sua oração.